Fala, clã! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Vinícius Carmo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre políticas de conformidade no Intune. Então fiquem comigo até o final. O que são as políticas de conformidade? Você ouve aí em muitos lugares, muitos frameworks, métodos de você prevenir que os dados da sua empresa sejam vazados, que você sofra um ataque, que você tem que manter a conformidade dos seus dispositivos. Mas o que é a conformidade dos dispositivos e como você faz para implementar a conformidade dos seus dispositivos através do Intune, tá? Esse vídeo aqui eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que o Intune trata as políticas de conformidade, beleza? Então, as políticas de conformidade, elas ajudam as empresas a proteger que quando o dispositivo for se conectar, for acessar algum dado da empresa, ele atenda aos requisitos normalmente requisitos de segurança, requisito de versão de sistema operacional, feature que deve estar habilitada, antivírus e tudo mais. Então, para um dispositivo se conectar no meu Office 365, esse dispositivo ele tem que ter um antivírus, ele tem que ter um BitLocker, ele tem que estar com o firewall do Windows ativado. Para um Android conseguir configurar o Outlook da conta do Microsoft 365, ele não pode ter um root, um iOS não pode ter um jailbreak e assim por diante, tá? Você consegue exigir que os dispositivos atendam alguns requisitos antes de se conectar no seu ambiente. E você pode até tomar uma ação caso esse dispositivo seja incompatível. Eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Então, como eu falei anteriormente, as políticas de conformidade, elas definem regras para os dispositivos serem considerados como compatíveis. Você pode aplicar ações em dispositivos que não são considerados compatíveis no seu ambiente. E se você combinar essas regras de conformidade com o acesso condicional, você consegue limitar acesso e até efetuar bloqueios, tá? Então, o Intune, como que ele trata essas políticas de conformidade, tá? O Intune, ele trata de duas formas. Ele tem uma política de conformidade que a gente chama de configuração de política de conformidade, que é uma política de conformidade interna. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Então, todo tenant, todo ambiente, ele já vai ter uma política de conformidade interna, tá bom? E tem as políticas de conformidade que você pode definir, que você pode configurar e aplicar a determinados grupos. Então, eu quero criar uma política de conformidade para aplicar somente para um grupo específico, entendeu? Para dispositivos específicos da minha empresa, que são muito críticos, enfim, que eu quero ter uma regra um pouco mais de um nível de configuração um pouco mais alta, tá bom? Você pode tomar algumas ações para dispositivos em não conformidades, que não são compatíveis com o seu ambiente, como, por exemplo, você pode enviar um alerta por e-mail. Então, o seu administrador ou o grupo de administradores do Intune, time de segurança, pode ser alertado caso algum dispositivo não esteja em conformidade com o seu ambiente, então ele não vai estar compatível, não vai atender os requisitos de segurança. Esse e-mail é disparado, o time de segurança recebe esse e-mail e consegue, através do monitoramento do Intune, tratar e descobrir qual o motivo desse dispositivo não está mais em conformidade. De repente, o usuário desativou um firewall, de repente, um antivírus foi desativado, e aí você consegue atuar e dar uma resposta um pouco mais rápida. Não chega a ser um incidente, isso daí, mas você consegue corrigir uma vulnerabilidade, uma brecha de segurança no seu ambiente de uma forma rápida, tá? Você consegue efetuar um bloqueio remoto. A parte de bloqueio remoto, eu confesso que até como prática de mercado, tá? Não é muito utilizado. O bloqueio é utilizado somente em casos de extrema criticidade para o seu negócio, porque se for um bloqueio considerado que a gente chama de falso positivo, um bloqueio que não é legítimo, que a ferramenta identificou, teve alguma falha, enfim, que causou aquela configuração ser identificada como não compatível, você pode causar um problema dependendo até crítico para o seu negócio. Então tem que ser muito avaliado a parte do bloqueio remoto, tá?
A desativação do dispositivo, você consegue desativar o dispositivo se, por exemplo, ele ficou fora de conformidade durante 30 dias, tá? 30 dias o dispositivo não foi corrigido, então você desativa ele. Quando isso ocorre, o acesso que a pessoa tinha aos dados da empresa é removido, tá? Quais plataformas as políticas de conformidade são compatíveis? As políticas de conformidade são compatíveis com na verdade, todos os sistemas operacionais que o Intune comporta. O Android, nos dois tipos de perfil, tanto no administrador do dispositivo, que seria considerado um MAM, um BIOD, um MAM, ou no Android Enterprise, que seria um totalmente gerenciado, para iOS, para macOS e para Windows, nessas três versões que vocês estão vendo na tela: Holograph for Business 8.1 e Windows 10 e Windows 11. Vamos ver na prática as políticas de conformidade? Eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês. Beleza, estamos aqui na tela do portal, nosso laboratório. Sempre o caminho para acessar o Intune, endpoint.microsoft.com, sempre é esse o caminho, tá? Microsoft não mudou isso, não vai mudar, por enquanto. Reparem que aqui eu já tenho uma lista aqui, ó, conformidade do dispositivo. Eu já tenho um painel, um dashboard, já me falando qual o meu cenário, quantos dispositivos estão em conformidade, quantos não estão. Eu vou vir por aqui primeiro, tá? O objetivo desse vídeo não é ensinar a criar uma política de conformidade, isso vai ser nos vídeos a seguir, tá? Esse vídeo aqui, o objetivo é demonstrar para vocês como que o Intune trata as políticas de conformidade, beleza? Então, aqui você já tem de fácil acesso para verificar quais dispositivos estão e não estão em conformidade através do monitor do Intune. Aqui você consegue coletar vários relatórios para fazer troubleshoot, tá? E aqui, o que a gente tem aqui? Eu tenho os dispositivos do meu ambiente, alguns dispositivos empresariais, alguns dispositivos pessoais. Então, até os dispositivos pessoais que vão acessar o seu ambiente Microsoft 365, você consegue solicitar que ele tenha exigir que ele tenha uma conformidade, tá? Com o seu ambiente. Ó, vou dar uma demonstração aqui, ó, PC Casa. Conformidade do dispositivo, vamos ver. Aqui eu tenho duas políticas de conformidade com ele. Ele está incompatível com uma, tá? E com a outra ele está compatível. Eu vou explicar para vocês agora. Política de conformidade de dispositivo integrado. Essa é aquela política padrão que eu falei para vocês que todo ambiente recebe. Então, todo ambiente já tem uma política de conformidade aplicada. Isso é padrão, tá? Quando você ativa o Intune, isso já acontece. E eu tenho a política de conformidade que eu criei. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ele está incompatível com uma e compatível com a outra. Por que ele está incompatível com essa? Vamos verificar? Porque o dispositivo não está mais ativo. Esse dispositivo parou de ter comunicação com o Intune. Quando isso acontece, ele entra também nessa situação de dispositivo incompatível. Veja aqui, ó, usuário existe ou não existe. Em muitos dos casos, se você tem o Intune no seu ambiente, se você está tratando políticas de conformidade no seu ambiente, se você já pegou um ambiente construído e não está entendendo o motivo, isso aqui, usuário registrado, em muitos casos, o usuário é excluído da empresa, ele foi registrado naquele dispositivo, você pegou o dispositivo, não fez uma limpeza, né? Não tem um autopilot aí para fazer a limpeza no seu ambiente de uma forma rápida, e aí você não consegue entregar o dispositivo limpo para o seu novo usuário, até por correria do dia a dia. A outra pessoa começa a usar o computador, tal, mas o dispositivo está registrado no usuário que já saiu da empresa, e esse usuário já foi excluído do seu ambiente. Então você acaba tendo esse tipo de problema também. É algo muito comum nos clientes que eu atendo, tá? Ó, tem aqui o iPhone do Alan. Vamos ver o iPhone do Alan? Por que ele não está compatível? Vocês viram, eu fui no dispositivo pessoal. O PC Casa é um dispositivo pessoal, ó. Beleza? Aqui, ó, o iPhone do Alan. Duas políticas, ó. Política de conformidade de dispositivo integrado. Política de conformidade iOS, beleza?
Também não está ativo, mesma coisa. Tem um outro dispositivo que eu quero mostrar para vocês aqui no monitor, que é esse daqui, ó. Dispositivo sem uma política de conformidade. Eu tenho um Android registrado e eu não tenho nenhuma política aplicada para ele. Por padrão, tá? Por padrão, no seu ambiente, ó, política de conformidade dispositivo integrado, tá? É a mesma, é a padrão do tenant, tá? É aquela padrão que todo tenant tem. Eu vou abrir para vocês aqui, vocês vão ver que eu não tenho nenhuma política de conformidade criada com esse nome. Isso aqui é a política interna, tá? Ele não tem nenhuma política atribuída, tá? Nesse ambiente aqui, essa configuração, quando o dispositivo não tem uma política configurada, eu coloquei para ele ficar incompatível, tá? Isso eu garanto que o dispositivo passe por uma validação de conformidade do meu Intune antes de se conectar no meu Microsoft 365. Aonde eu crio as políticas de conformidade? Eu não vou mostrar para vocês como criar hoje, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aonde fica. Em dispositivos, no canto esquerdo, política de conformidade, tá? Aqui eu tenho 4 políticas de conformidade. Reparem que eu não tenho nenhuma política de conformidade integrada. Eu tenho só políticas de conformidade, aquela de compliance, uma outra de iOS que apareceu, tá? E aí dentro da política de conformidade eu posso exigir que o dispositivo ele tenha o firewall ativado. Nesse caso aqui eu só estou exigindo uma senha, tá? Mas para dispositivos Android eu posso exigir que ele não tenha o root ativado, então se ele tiver um root ele vai ser bloqueado. Eu posso exigir uma versão mínima de sistema operacional, eu posso exigir criptografia dos dados do celular. Então você consegue garantir que aquele dispositivo esteja seguro e que o dado da sua empresa não seja vazado por alguma brecha de segurança daquele dispositivo, tá? Então, o Intune e as políticas de conformidade, de uma forma prática, mostrando para vocês, é assim que ele consegue ajudar e garantir a proteção dos dados da sua empresa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos próximos vídeos eu vou ensinar a criar políticas de conformidade passo a passo, inclusive combinar as políticas de conformidade com regras de acesso condicional, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!